Olá, colegas. O meu nome é Fernanda Costa e sou coautora do Manual Livre Aberto. Escolhemos para título desta ação a velha máxima: nem tudo o que parece é, que se aplica à vida e também à gramática. De facto, como em qualquer ciência, também os estudos sobre gramática evoluem e algumas afirmações deixam de fazer sentido. Então, o que é que vamos fazer? Selecionamos duas questões da área da morfologia e sobre cada uma diremos o que parece e o que é. Vamos então à primeira questão. Conta-se que Júlio César terá dito isto sobre os nossos antepassados. Há nos confins da Ibéria um povo que não se governa nem se deixa governar. Reparem, colegas, estas palavras que aqui estão destacadas podem ser reduzidas a uma única: um povo ingovernável. Vamos começar precisamente pela primeira questão, que é esta: como classificar ingovernável quanto ao processo de formação? Antes de respondermos, vamos só recordar rapidamente três termos que vão estar sempre presentes quando falamos de formação de palavras. Assim, base, citando o dicionário terminológico, é um constituinte que inclui obrigatoriamente um radical a partir do qual se formam novas palavras. Pode ser um radical, sapate em sapateiro, um tema, sofre, isto é, radical sofre mais vogal temática e é em sofredor, ou pode ser uma palavra como cruel em crueldade. Neste último caso, palavra e radical coincidem. Uma observação. Dado que a base pode ser um radical, um tema ou uma palavra, podemos simplificar o discurso na sala de aula usando apenas o termo base quando estamos a analisar os constituintes de uma palavra. Outro termo, afixo. Os afixos são os prefixos e os sufixos com os quais formamos novas palavras. E, finalmente, parassíntese, que consiste na associação simultânea de um prefixo e um sufixo a uma forma de base. Reparem nestes dois exemplos, dois verbos, apadrinhar e envelhecer, formados respectivamente a partir de padrinho e velho, e que foram formados, como vemos aqui, com a junção simultânea de um prefixo e de um sufixo. Esclarecidos ou recordados estes três termos, vamos então agora responder à nossa questão. Como classificar ingovernável quanto ao processo de formação? Até há pouco tempo, colegas, os manuais e as gramáticas escolares consideravam esta palavra derivada por prefixação e sufixação, dada a presença de dois afixos, o prefixo in e o sufixo vel. Mas as gramáticas mais recentes não reconhecem este processo. Vamos ver o que dizem Margarita Correia e Lúcia Sampaio a este propósito. Em cada processo derivacional, apenas intervém de cada vez uma base e um afixo. Deste modo, palavras que apresentam mais do que um afixo, com exceção dos derivados parasintéticos, foram palavras que resultaram não de um, mas de vários processos derivacionais. Ou seja, se considerarmos que de cada vez na formação de uma palavra apenas intervém uma base e um afixo, vamos então ver que etapas é que terão ocorrido na formação da palavra ingovernável. Poderá ter sido governar, ingovernar? Sabemos que não, porque a palavra ingovernar não existe. Então o caminho foi este. Governar está na base de governável, que por sua vez está na base de ingovernável. Ou dito de outra forma, ingovernável deriva de governável, que por sua vez deriva de governar. Então, respondendo à questão como classificar ingovernável, trata-se de uma palavra derivada por prefixação. Reparem, colegas, que na última etapa da formação desta palavra, à base governável, juntamos apenas um prefixo. Daí que seja uma palavra derivada por prefixação. Vamos ver mais três exemplos.
Sempre com isto presente. A partir de uma primeira base, vão-se formando novas bases numa sequência de etapas. Vamos então, colegas, ver que etapas ocorreram entre comércio e comercializável. Então, reparem, comércio está na base de comercial, que por sua vez está na base de comercializar, que por sua vez está na base de comercializável. Como vemos, reparem, é nestas três palavras, comercial, comercializar, comercializável, todas elas foram formadas com a junção de um sufixo a uma base. Portanto, todas elas são derivadas por sufixação. E o caminho só pode ter sido este, colegas. Reparem que eu não posso saltar diretamente de comércio para comercizar, por exemplo, ou de comércio para comercível. Vamos ver mais um exemplo. Quais foram as etapas que ocorreram entre mentir e indesmentível? Então vejamos. Na base, mentir, esta base serviu para a formação, está na origem da formação da palavra desmentir. Por sua vez, desmentir é a base, ou foi a base para a formação da palavra desmentível. E, por último, desmentível está na base de indesmentível. Vamos ainda ver um último exemplo. Desta vez, colegas, vamos ver este último exemplo, esta última palavra, com a ajuda do dicionário. Como é que ela se formou? Então vejamos. Desendividamento. De acordo com a Infopédia, ela resulta da junção do sufixo mento à base desendividar. É, portanto, uma palavra derivada por sufixação. Vejamos agora desendividar. Resulta da junção de um prefixo, des, à base endividar, derivada por prefixação. Vejamos agora endividar. Ela foi formada com a junção simultânea do prefixo em e do sufixo ar a esta base, que é dívida. Reparem, colegas, que eu não posso associar apenas um dos afixos. Não existe a palavra em dívida, nem existe a palavra dividar. Temos então aqui um caso de derivação por parassíntese. E como vimos, na base de endividar está então a base dívida. Fazendo o percurso inverso, dívida está na base de endividar, endividar deu origem a desendividar, que por último, por sua vez, desendividar deu origem a desendividamento. Vimos então, colegas, que quando uma palavra apresenta mais do que um afixo, à exceção das palavras derivadas por parassíntese, como vimos, ela resulta de vários processos derivacionais, de várias etapas. Mas vejamos esta observação que faz Margarita Correia. Ela diz: há palavras que admitem mais do que uma ordem de aplicação da prefixação e da sufixação. Ou seja, em que pode ter havido mais do que um percurso. Vamos ver o velho exemplo da palavra infelizmente. Infelizmente pode ter sido formada a partir de infeliz mais sufixo mente ou a partir desta base felizmente mais prefixo in. Porquê é que é importante referir estes casos, colegas? Por uma razão, é que isto tem implicações na forma como formulamos a instrução para os alunos. Reparem, se perguntarmos assim aos miúdos, como classificas a palavra infelizmente quanto ao processo de formação? Esta formulação admite duas respostas e ambas igualmente corretas. Portanto, não é uma boa forma de colocarmos a questão. Uma forma possível será esta. A palavra infelizmente foi formada a partir de felizmente. Como a classificas? E aqui a única resposta possível é, de facto, palavra derivada por prefixação. Respondemos à primeira questão sobre como classificar palavras que apresentam mais do que um afixo. Podemos então agora, colegas, passar à segunda questão da área da morfologia e ainda sobre formação de palavras. A pergunta é esta: a palavra entreabrir será derivada ou composta? A dúvida aqui, colegas,
estará na classificação deste primeiro elemento que entra na formação da palavra entre e abrir. Ou seja, entre será um prefixo ou será um elemento de composição. Eu adianto já que não há consenso relativamente a isto ou à classificação de alguns elementos que entram na formação de palavras. Diria mesmo que há mais dúvidas do que certezas, mas vamos ouvir o que dizem alguns linguistas sobre isto. Comecemos por Celso Cunha e Lindley Sintra, que afirmam isto. Geralmente, os prefixos tiveram origem em advérbios e preposições que têm ou tiveram vida autónoma na língua. A rigor, poderíamos até discernir as formações em que entram prefixos que são meras partículas sem existência própria no idioma. São estes casos, por exemplo, des, in, re, reparem, que não podemos usar autonomamente como palavras autónomas na língua. Então dizem eles que podíamos distinguir formações em que entram estes prefixos daquelas de que participam elementos prefixais que costumam também funcionar como palavras independentes. E os exemplos são precisamente os elementos contra e entre, que entram na formação da palavra contradizer e entre e abrir, mas que também podem surgir como palavras autónomas. Falou contra ele, falaram entre eles. Então, Celso Cunha e Lindley Sintra concluem. No primeiro caso, isto é, palavras formadas com estes prefixos, haveria derivação. No segundo caso, seria justo falar-se em composição. Reparem, eles dizem, seria justo falar-se em composição. Apesar desta observação, eles consideram contra e entre prefixos e, portanto, contradizer e entreabrir palavras derivadas. E porquê? Tanto os sufixos como os prefixos formam novas palavras que conservam geralmente uma relação de sentido com o radical de que derivam. Os casos, por exemplo, de desamor e amoroso, o sentido do radical que lhes deu origem, amor, está presente também nestas palavras, não se perdeu, digamos assim. Ao contrário do que acontece na composição, em que muitas vezes a nova palavra, a palavra composta, perdeu o significado dos radicais que lhe deram origem. Reparem, por exemplo, amor perfeito é o nome de uma flor, já não nos lembramos dos significados originais de amor e de perfeito. Também se levantam, outros autores levantam dúvidas sobre os chamados prefixos avaliativos, como, por exemplo, extra, hiper, super e mini. E porquê? Equivalem frequentemente a adjetivos. Mega concerto, parafraseável por grande concerto. E para além disso, podem ter algum grau de independência. Reparem neste exemplo, colegas, nesta notícia. Temos aqui no título, extra, a palavra extra, como uma palavra autónoma, aliás, no plural, está aqui, funciona como um adjetivo, horas extras. Já no primeiro parágrafo da notícia, o elemento extra aparece integrado numa palavra, horas extraordinárias. Também se levantam dúvidas sobre os chamados pseudoprefixos. Por exemplo, o elemento tele, em telenovela, que é o resultado da truncação da palavra televisão e já não o elemento de origem grega tele. Isso mesmo nos mostra a Infopédia, que diz que televisão foi formada de visão mais tele, visão à distância, já telenovela, reparem, vem de televisão, ou seja, melhor dizendo, de uma parte da palavra televisão, temos aqui então a truncação da palavra televisão, mais novela. Com esta ausência de consensos, colegas, naturalmente os dicionários espelham a dificuldade de classificação de alguns destes elementos que entram na formação de palavras. Vamos ver dois exemplos retirados de dois dicionários em linha, a Infopédia e o Primeira. Vamos começar com o elemento contra. Reparem, para a Infopédia, classifica contra como um elemento de formação de palavras.
Esta, digamos, é uma classificação cautelosa, porque reparem, um elemento de formação de palavras pode ser um prefixo ou pode ser um radical. Já para o Priberan, diz que se trata de um elemento de composição. Vejamos agora o exemplo de super. Uma vez mais, a Infopédia cautelosamente classifica super como um elemento de formação de palavras. Para o Priberan, trata-se de um prefixo. Ora bom, colegas, como vimos, há mais dúvidas do que certezas. Então, o que é que nós podemos fazer? Como devemos, na sala de aula, classificar palavras em que entram elementos destes que levantam dúvidas? Há uma coisa de que temos a certeza: esta discussão não pode ser levada para a sala de aula. Então, o que é que podemos fazer? Nós temos de nos apoiar em algo. Defendemos que devemos seguir os quadros de prefixos e radicais que as gramáticas escolares mais recentes nos apresentam. Mas sempre, colegas, com isto em mente. Mais importante do que a classificação destas palavras é termos presentes os objetivos quando trabalhamos a formação de palavras. E que objetivos são esses? Enriquecer o vocabulário dos alunos e melhorar a produção e a compreensão linguísticas. E a estes objetivos nós acrescentaríamos um conselho, colegas. É um conselho que foi dado por João Costa, um dos responsáveis pela TLEDES e pelo dicionário terminológico, e que escreveu isto em resposta a uma dúvida precisamente sobre formação de palavras. O que interessa trabalhar com os nossos alunos são os processos de formação de palavras em que o significado pode ser inferido a partir das partes. Ou seja, os casos em que há transparência entre forma e significado. Nós subscrevemos a 100% esta recomendação, este conselho, colegas. E podem crer que aplicamos este conselho no nosso manual no livro aberto. Vamos então agora ver algumas sugestões de estratégias que propomos para trabalharmos na sala de aula a formação de palavras. Uma primeira estratégia. Trabalhar, sobretudo, exemplos de palavras derivadas com alguns dos prefixos mais frequentes no português atual. Já vamos mostrar-vos quais são esses prefixos num quadro que construímos a partir da informação retirada de 3 gramáticas escolares. A gramática da Noémia Jorge, que aliás é coautora do livro aberto, a gramática da Maria Regina Rocha e a da Olga Aceredo. Então, são estes os prefixos mais frequentes, des, com os valores de separação, ação contrária e negação, e os prefixos in, pré, pós, re e sub. Vejamos exemplos de exercícios em que se trabalham alguns destes prefixos. Por exemplo, neste caso, os alunos vão ter de descobrir 6 verbos, todos eles formados com o mesmo prefixo. Neste caso é o prefixo des. Tirar as folhas a desfolhar, extrair os caroços, descaroçar, etc. Neste outro exercício, vão descobrir 5 adjetivos, vão formar 5 adjetivos com a ajuda de 3 prefixos diferentes, concretamente os prefixos in, anti e des. Reparem, colegas, que exercícios como estes ajudam ao desenvolvimento do vocabulário dos alunos. Um outro exemplo. Neste caso, em cada linha, os alunos vão reduzir as palavras sublinhadas a uma única que contenha um prefixo. Então, reparem, o avião pousará no solo, aterrará. Uma perda que não tem remédio, irremediável. Cuidados que se seguiram à operação pós-operatórios. Achamos que exercícios como estes, colegas, ajudam na produção textual, ou mais especificamente na produção de resumos. Reparem, por exemplo, nesta linha C, que se seguiram à operação 5 palavras que foram reduzidas a uma única. Isto, na redação de um resumo, é uma poupança considerável. Outra estratégia.
Estamos a falar de estratégias para trabalharmos a formação de palavras na sala de aula. Recorrer à informação do dicionário sobre a constituição das palavras. Esta parece-nos uma estratégia muitíssimo importante quando estamos a falar de formação de palavras. Vamos ver um exemplo de um exercício que podemos fazer com os alunos. Apresenta-se aqui um verbete de dicionário com a palavra subchefe e pede-se que os alunos descubram onde é que está a informação sobre a constituição desta palavra. Na Infopédia, a informação aparece depois dos significados da palavra. Há outros dicionários em que essa informação aparece, por exemplo, imediatamente a seguir à entrada. Então, eles destacam esta informação, descobrem-na e a seguir vão classificar a palavra como derivada por prefixação. Um aspecto importante é ensinarmos os alunos a reconhecerem determinadas notações. Por exemplo, este hífen, colocado aqui à direita de sub, indica que se trata de um prefixo que vai ser, portanto, afixado à esquerda da base. Já, por exemplo, na palavra policial, eles vão ver que vem de polícia mais al, este hífen à esquerda deste elemento significa que se trata de um sufixo e que vai ser, portanto, colocado à direita da base. Outra informação importante, reparem, se os alunos lerem o primeiro significado que aqui aparece, de subchefe, empregado ou funcionário policial imediatamente inferior ao chefe, vão inferir o valor deste sufixo, deste prefixo, desculpem, sub, o valor de posição inferior. E vão reconhecer este mesmo valor noutras palavras, como, por exemplo, subcave, subaquático, etc. Ainda sobre o dicionário. A consulta do dicionário é particularmente importante, como dizemos aqui, para a identificação de casos de derivação não afixal. Recordo que derivação não afixal, ou melhor, que a designação clássica de derivação não afixal é derivação regressiva, que é, aliás, ainda a designação que aparece nos dicionários. Recordemos em que é que consiste este processo de formação de palavras. Consiste em formar nomes derivados de verbos, substituindo a terminação ar, er ou ir do infinitivo por marcas específicas do nome. Então, erro deriva, o nome erro deriva do verbo errar, debate deriva de debater, fuga deriva de fugir. A questão que se coloca a nós, professores, muitas vezes também, é sabermos se foi o verbo que deu origem ao nome, isto é, se foi errar que deu origem ao nome erro, ou se foi o inverso, o nome que originou o verbo. E é aqui, colegas, que o dicionário é uma ajuda preciosa. Vamos ver dois exemplos. Pesca, o nome pesca, deu origem ao verbo pescar, ou terá sido o verbo pescar que deu origem ao nome pesca? Consultando o dicionário, a origem da palavra, o nome pesca, vemos que se trata de um caso de derivação regressiva. Repito, derivação não afixal. É o termo que os alunos têm de utilizar, porque é esse que aparece nas aprendizagens essenciais. Já o óleo. Óleo, nome, deu origem ao verbo, ou o contrário? Vamos ver o que diz o dicionário sobre o nome óleo, e diz que se trata de uma palavra que vem do latim, oleo, portanto, não é um caso de derivação não afixal. Não temos um dicionário à mão, colegas. Há sempre um raciocínio que podemos fazer e que as gramáticas nos ensinam, e que é este. Os nomes que resultam de um processo de derivação não afixal são nomes de ação. Os seus significados relacionam-se com os significados dos verbos que lhes serviram de base. Assim, reparem, fuga, ato ou efeito de fugir. Aviso, ato ou efeito de avisar. Pesca, ato ou efeito de pescar. Mas não podemos dizer óleo, ato ou efeito de olear. Vamos ver um exemplo de um exercício, colegas, em que se recomenda o uso do dicionário e, ao mesmo tempo, é um exercício em que os alunos, passo a passo, vão descobrir em que é que consiste a derivação não afixal. Então, o que é que aqui se apresenta?
6 frases, aliás, 7 frases. Em cada uma das frases há um nome destacado: pesca, corte, erro, amparo, choro, ajuda e combate. Numa primeira fase, pede-se aos alunos que, com a ajuda do dicionário, indiquem que palavra é que deu origem a cada um destes nomes. E eles vão verificar que foram estes verbos que aqui estão. Portanto, foram verbos que deram origem aos nomes. E agora sim, vão preencher esta conclusão. Os nomes destacados nas frases derivam de verbos. Estes nomes foram formados sem a ajuda de afixos, ou seja, prefixos ou sufixos. É por isso que dizemos que se trata de um processo de derivação não afixal. Não afixal precisamente porque não intervieram afixos. Outra estratégia para trabalharmos a formação de palavras, apresentar atividades de caráter mais lúdico. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, neste caso, os alunos vão ter de descobrir que palavras, que etapas ocorreram entre culpar e indesculpável. A observação destas casas em branco permite-lhes rapidamente chegar aqui. Culpar, desculpar, desculpável, indesculpável. Outro exemplo, outro jogo, palavras cruzadas. Neste caso, os alunos vão ter de descobrir palavras, todas elas contêm prefixos. Concretamente, colegas, aqui trabalhamos 5 dos 6 prefixos mais frequentes na nossa língua e que vos mostramos há pouco naquele quadro. Voltar a dar conforto a alguém, reconfortar, ausência de interesse, desinteresse, etc. Neste caso, os alunos vão descobrir vários adjetivos que têm em comum a presença do prefixo in e do sufixo vel. São inúmeras as possibilidades de preenchimento destas casas. Portanto, propomos que os alunos façam este exercício em pares, de forma que no final os pares possam confrontar as respostas que deram e desta forma podemos ajudar a desenvolver o vocabulário dos alunos. Este, colegas, é apenas um exemplo de preenchimento, mas como vos disse, há muitas outras hipóteses. Aqui temos uma cadeia de palavras. E o que é que os alunos têm de fazer? Vão ter de colocar esta lista de verbos que aqui está ao lado no respectivo lugar desta cadeia, sendo que, lado a lado, têm de estar sempre 2 verbos que partilham ou a mesma base, reparem, concentrar, descentrar, partilham a base centrar, ou então têm de partilhar o mesmo prefixo, descentrar, desdizer, neste caso partilham o prefixo des, e por aí fora. Com este outro exercício, colegas, os alunos vão verificar como a substituição de um pequeno constituinte da palavra altera radicalmente o seu sentido. Reparem neste par de frases: este cão é assustador, este cão é assustadiço. O que é que os alunos vão ter de fazer? Primeiro, descobrir a base comum a estas palavras, neste caso é o tema verbal assusta, e depois o sufixo que integra cada uma delas, dor e disso respectivamente. E, de seguida, vão verificar que o seu significado é totalmente distinto. Aliás, basta olharmos aqui para estas imagens. O mesmo se passa aqui com este par de palavras. Problema muscular, ele é muito musculoso. Outra estratégia, articular gramática e escrita lúdica. Sempre a partir de modelos, colegas. Por exemplo, neste caso, apresentamos aqui um poema, um super poema aos alunos e, inspirados neste poema, pedimos que eles construam eles próprios um hiper ou mega poema. Já aqui apresentamos 2 caligramas, em cada um dos caligramas apresenta-se no primeiro uma palavra composta, no segundo uma palavra derivada. Os alunos vão primeiro interpretar estes caligramas e depois são convidados a fazerem eles próprios, a construírem eles próprios um caligrama com uma palavra composta ou derivada. Já agora, vocabulofagia é uma palavra inventada, vem de vocábulo mais fagia, que significa comer, portanto, vocabulofagia seria o hábito de comer palavras. Em imperdível, temos aqui um alfinete de dama que aberto torna tudo perdível, fechado,
imperdível. Ora bem, colegas, hoje abordamos duas questões da área da formação de palavras e apresentamos algumas sugestões para o trabalho na sala de aula. Na próxima sessão abordaremos mais 4 questões, 3 da sintaxe e uma da área das classes de palavras. Contamos convosco. Até breve.